Hoje a gente vai falar sobre ouvir e escutar. Sabia que tem diferença entre ouvir e escutar? O que é feedback? Não é palavrão. Quem é responsável pela compreensão da mensagem? Quem emite ou quem recebe? E como que é a situação ganha-perde, perde-ganha, que acaba gerando para uma situação perde-perde e como trabalhar o momento ganha-ganha. Muito bem, estou recebendo a Virgínia Fantoni, quem eu conheço já há um certo tempo, tenho participado de atividades onde ela atua, inclusive um dia inteiro num curso de escuta ativa. Olha, tinha muita gente lá e eu vou te contar, eu achei que eu era bom para ouvir, eu não sou bom, ainda estou me preparando, mas foi muito proveitoso. E já que você é uma especialista e eu fui seu aluno, deixa eu ficar na escuta e me fala um pouco de você. Obrigado por estar com a gente para bater um papo, Virgínia. Eu que agradeço. Bem, o que eu posso dizer? Eu sou argentina, eu sou uma argentina que mora no Brasil e dá aula de inglês, mas eu sou de família italiana. Então, vamos dizer, é uma salada de nacionalidades. Eu sou formada em letras, fiz inglês na USP, fiz licenciamento também, e comecei a minha carreira profissional dando aula. Acontece que, assim, comecei trabalhando com executivos e aulas individuais, e descobri que era isso que eu queria para o resto da vida. Eu queria dar aulas individuais porque descobri a magia de criar uma conexão com o ser humano, principalmente dentro do ambiente de aprendizagem. O que é ter alguém interagindo e juntos trabalharmos para a evolução dos dois, porque quem ensina aprende, quem aprende ensina. Então, uma evolução mútua. Eu adorei e, bom, eu continuei nessa minha trilha de aulas com executivos. Eu trabalhava numa escola, num instituto de idiomas, e aí, no decorrer dessa minha trilha, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em treinamento empresarial. E foi uma descoberta maravilhosa, porque eu achava que eu ia aprender uma coisa nova, mas, na verdade, eu ia entender melhor aquilo que eu estava fazendo. Sim. Porque eu foquei na comunicação interpessoal e era o que eu estava fazendo no meu dia a dia. Então, juntei tudo numa coisa só e, desde então, eu tenho me fascinado com as relações entre as pessoas. E, logicamente, a escuta é o fator fundamental, é o que dirige, o que permite que a comunicação seja eficiente ou não. Eu entrei nessa experiência de treinamento através do meu pai, que trabalhava numa multinacional, trabalhava já há 30 anos com treinamento e me convidou para trabalhar junto com ele. E ele me ensinou tudo o que eu sei. Continua me ensinando, porque ele está, inclusive, aqui do meu lado, estou no apartamento dele, ele continua me ensinando. E aí ele me ensinou um curso que ele criou, que chama Comunicações Eficientes. Ele criou esse curso e só ele dava esse curso. Quando ele me treinou para dar, ele já dava esse curso há uns 5, 6 anos. Isso foi nos anos 90, não faz pouco tempo. E aí ele me treinou... Ele me treinou para dar esse curso, em um curso de comunicação interpessoal que já envolve os conceitos de comunicação não violenta, de inteligência emocional, análise transacional, quer dizer, já uns conceitos que hoje ainda estão sendo aplicados e discutidos, e
E aí eu comecei a dar esse curso junto com ele, foram anos de treinamento, não é assim, ele me treinou e eu comecei a dar. Então eu comecei participando dos cursos, observando, depois participando, depois dando alguns módulos, até que ele falou: você está pronta, pode debutar. Naquele dia eu ganhei um buquê de rosas, eu nunca vou esquecer. Opa! Falou: a primeira pessoa que vai dar esse curso que eu criei. E eu tenho dado esse curso desde então, que Sim, chama Comunicações Eficientes, tá? É muito um curso bacana. de 2 dias em company, então são 16 horas de curso e é bastante complexo e completo, né? Assim, uma coisa que é importante eu ressaltar na experiência que eu tive num curso de dia inteiro com você, foi que os exercícios fazem toda a diferença. E, gente, a Virgínia fazia a gente sentar em frente um de outro, né? E aí a gente fazia aquela interação, né? E depois anotávamos e avaliávamos. Eu chegava todo, né? Achando que alguém da minha estatura, da minha capacidade, que já fui diretor, que é nada melhor do que um exercício para você vestir as sandálias da humildade, né? E aí absorver, e aí aprender, porque se você está com a Sim. mente fechada, né, você não aprende, não absorve. Não, e o válido das práticas é que eu sempre falo assim: você participa da prática naturalmente. Eu não quero que você seja um personagem, é você. Porque eu falo assim: a matéria-prima dos meus cursos é a experiência de cada um. E todo mundo tem muita experiência. Alguns têm menos, outros têm mais, mas tem no mínimo, eu diria, acho que no mínimo uns 20 anos de experiência em comunicação, pegando assim os meus alunos mais novos, né? Então, a matéria-prima é a experiência de cada um. E eu falo assim, não, seja você. E depois que você fizer a dinâmica e a gente conversar, inclusive, eu não peço para compartilhar nada que não seja da escolha do participante. Então, se quiser compartilhar, compartilha, senão não existem gabaritos, né? Sim. Não existem gabaritos, é a sua forma de se comunicar. Sim. E aí você mesmo avalia a sua experiência. E é isso que a gente não faz no dia a dia. A gente se comunica, mas depois a gente não avalia o processo de comunicação, a gente avalia o que aconteceu, deu certo ou deu errado. E esse deu certo ou deu errado consegui o que eu queria ou não consegui, me senti bem ou me senti mal. Mas, assim, o curso é uma forma de refletir sobre o processo. Inclusive, depois eu dou algumas diretrizes para continuar refletindo sobre o processo de comunicação, porque ele é contínuo e cada evento de comunicação é único. Então, eu avaliei, analisei esse meu evento hoje, não quer dizer que amanhã vai se repetir, é um trabalho constante. Né? Eu falo assim, é uma filosofia de vida, vamos adotar uma filosofia nova, né? Para melhorar as nossas relações. Né? Sim. Deixa eu aproveitar o gancho, já que a gente tinha levantado a lebre da escuta, né? Eu me lembro de duas coisas que o meu pai falava para mim. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais do que você fala. E a outra coisa que ele falava, quando a gente começava a falar alguma bobagem, alguma besteira, ou entrar numa seara que não ia progredir, ele falava assim: não gaste saliva. Bem, isso. Os pais são sábios. Então, agora, me fala, por que o ser humano não é um bom ouvinte? Assim,
é um obstáculo, não é fácil para o ser humano ser ouvinte, porque envolve muitos fatores aí, entre eles humildade, coragem. E eu diria que o principal hoje, tempo. Então, existem várias coisas por trás. Ouvir não é simplesmente não falar. Inclusive, eu acredito que nós temos momentos para ouvir e momentos para falar. Então, existem momentos que a gente deve ouvir, sim. Ouvir, né? A gente em português não tem essa diferença entre ouvir e escutar, como temos em outras línguas. Mas aqui, quando eu falo ouvir, é escutar, né? A escuta deliberada, vamos dizer. Então, existem momentos para ouvir e existem momentos para falar, né? O problema é que nós acabamos falando mais do que ouvimos porque nós não fazemos a escolha de ouvir. O ouvir, ou a escuta ativa, é uma escolha. E o que acontece? Uma escolha exige, primeiro, uma opção que a gente faz. Então, eu quero escutar. Então, primeiro exige uma escolha. Agora, essa escolha não é só isso, eu quero escutar, eu vou escutar. Precisa também analisar outros fatores. Se vale a pena ou não vale a pena. Eu não vou escutar 100% do tempo todas as pessoas, né? Cada escuta tem um propósito, né? Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas é uma escolha deliberada. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter certeza que vale a pena, ou pelo menos achar que vale a pena, eu tenho que ter tempo. Não adianta uma pessoa vir para desabafar e eu querer escutar e eu tenho uma reunião daqui a 5 minutos. É melhor falar para a pessoa, eu quero muito te escutar, eu tenho uma reunião em 5 minutos, vamos marcar mais tarde, vamos marcar amanhã, eu te ligo assim que eu puder, do que falar, tá bom, deixa eu escutar, eu preciso escutar, e fica assim, aquela tensão, né? Porque, como você sabe, o corpo fala. Então, isso também eu exploro bastante nos meus cursos, que é a linguagem não verbal, né? Tão importante quanto a verbal. Tão importante quanto, às vezes uma é mais, às vezes a outra é menos, tá? Mas as duas andam juntas. Então, respondendo a sua pergunta, exige esforço, exige tempo, exige uma escolha, exige uma atitude. Qualquer comportamento do ser humano tem que estar sustentado por uma atitude. Então, eu vou escutar, eu vou sentar, vou escutar, é um comportamento, mas tem que ter atitude, né? Então, assim, o ser humano, as pessoas em geral não escutam, eu diria, primeiro porque envolve toda essa complexidade, não é fácil. E tem um outro ponto, as pessoas não sabem escutar. Nesse caso, eu não culpo ninguém, porque a gente não é ensinado a escutar, a gente é ensinado a ler, a andar, a comer. E a falar também, né? Chama papai, chama mamãe. Mas a gente não só não é ensinado, como não é valorizado. As escolas, elas valorizam o aluno que fica quieto, prestando atenção? Não, aquele que fica participando, é avaliada a participação, né? E não, o aluno que fica quieto e não participa ativamente, não é avaliado positivamente. Inclusive, alguns professores, alguns pais se preocupam. Ah, meu filho é tão quieto. Ele é muito quieto, ele não fala. Tá, pode ser um problema? Pode, mas pode não ser, pode ser uma bênção. É um aluno que presta atenção, é uma criança que presta atenção, que quando as pessoas na família falam, tá lá com antena ligada. E isso vai determinar, inclusive, a sua escolha profissional depois, vai formá-lo como ser humano, se for respeitado e incentivado, né? Até a sua capacidade cognitiva, né? Porque ele está assimilando, ele está aprendendo, isso é importante, né? É importante. E os professores, muitas vezes, até por limitação também de tempo, não conseguem avaliar.
ele prefere avaliar de uma forma antagônica, né? Levanta a mão, quer falar, quer participar, tá muito quieto, não levanta a mão, não traz contribuição e acaba recebendo uma avaliação não condizente, né? Uhum. Então, como eu dou aula de idiomas também, no meu caso, como são aulas individuais, é difícil o aluno ficar quieto, porque quando somos só nós dois interagindo. Mas eu tenho alunos que são mais quietos, e eu nunca coloco uma pressão. Não, fala, você tem que falar, não, sabe? Quando eu vejo o aluno... E tem mais, nós não somos os mesmos um dia após o outro. Além da gente mudar através das experiências e tudo de vida, nós temos momentos. Eu tenho dias que certos alunos falam sem parar, estão eufóricos, e o mesmo aluno, no dia seguinte, está quietinho. Então, existem também, principalmente motivos emocionais, né, uma alteração no comportamento. E tudo isso tem que ser levado em conta, né? Mas é muito importante respeitar a pessoa que é mais quieta, antes de julgar e de tentar mudar, né? Então, isso com certeza. E como que é trabalhar com adultos? Por exemplo, eu consigo, mesmo depois dos 60 anos, melhorar a minha escuta ativa? Eu reconheço, sabe? Até por contingência dos trabalhos e da necessidade de a vida ter exigido que eu venha a ser mais assertivo, né? Um pouco da liderança. Como que eu vou mudar mesmo depois dos 60 anos? Eu absorvo, eu mudo? Isso vai depender de você. Se você virar a chavinha, eu acho que vale a pena, você aprende, claro. Agora, existem pessoas que falam, não, eu me comuniquei assim a vida inteira, eu já sou macaco velho, eu não tenho... E tudo bem, é tudo questão de chavinha, não é questão de idade, porque inclusive existem jovens que não querem mudar a chavinha, que acham que são jovens ou não jovens. Existem pessoas que acham que são os outros que não escutam, mas eu escuto. Mas os outros não me escutam. Então, quando eu comento sobre o meu curso de escuta, eu falo assim, eu tenho um funcionário que precisa, eu tenho um chefe, eu tenho um amigo, eu tenho uma filha. Dificilmente fala, eu preciso. Nem todos têm a humildade que você teve de falar. Eu percebi que eu percebo que não escuto. Então, você tem que, para você mudar, a primeira coisa, você tem que reconhecer, né? Ou para você tentar mudar, reconhecer que você precisa ou que você quer mudar. Se você não reconhece, não adianta. Eu posso te dar todas as técnicas, eu posso te dar horas e horas de curso, não vai adiantar nada. Porque qualquer curso de treinamento, seja de escuta ou não, depende disso, da pessoa entrar de um jeito e sair de outro. Então, já tem que entrar, pelo menos durante o processo, né, do curso, durante o curso, ele falar assim, acho que vale a pena. Acho que vale a pena tentar fazer uma coisa que eu faço naturalmente, tentar fazer diferente. Eu acho que vale a pena, porque eu não dou garantia de nada. Nós estamos falando de comportamento humano. Sim. Tá? Eu não dou garantia de nada. Eu falo assim, tudo que eu passo para vocês aumentam as chances de vocês se comunicarem de forma eficiente, preservarem as relações, aumentarem o tempo produtivo nas empresas, aumentarem as chances de harmonia em casa, não só nas empresas, comunicação é dentro e fora. Leva para a vida toda, né? Tudo que eu ensino em company é muito engraçado, porque como principalmente o curso de comunicações, que são 2 dias, o pessoal faz o curso um dia, aí vai para casa, aí vem no dia seguinte. Bom,
o início da manhã seguinte, eu não consigo dar aula, porque todo mundo começa a me contar, quer dizer, eu acho maravilhoso isso. Eles me dão um feedback de tudo que aconteceu de um dia para o outro. E às vezes é só uma noite, né? Uma rápida noite de contato na família. Teve um caso, aí foi um curso que eu assisti enquanto eu estava sendo treinada pelo meu pai, que o funcionário saiu para atender, para falar no celular e voltou no intervalo do curso. E, assim, o primeiro intervalo do curso já voltou e falou: nossa, eu já falei diferente com o meu chefe. Sabe? Então, a vantagem, né, disso é que nós podemos treinar o tempo todo onde a gente quiser, porque basta ter duas pessoas, a comunicação acontece. Né? Eu, assim, até explorando um pouco e me usando como cobaia e como exemplo, né? Assim, uma área, a gente é obrigado a conhecer a si mesmo, e uma área que eu reconheço que eu sou fraco, né? Que realmente eu não tenho sensibilidade interpretativa às vezes, de anseios, às vezes, porque, assim, a gente acaba passando por cima de detalhes, a gente quer alcançar o objetivo, né? A gente quer realizar aquela tarefa e a gente fica surdo de sinais que acontecem ao longo daquele processo. E eu acho que um grande argumento é o seguinte: olha só, da próxima vez eu vou fazer mais devagar, eu vou estar mais sensível, por quê? Porque senão gera retrabalho. Então, você não fez como devia, por quê? Porque você achou que era você que tinha que fazer, era um trabalho de time e participantes estavam querendo sinalizar alguma coisa, né? Sim. Não, mas justamente quando a gente fala assim no ambiente empresarial, a tarefa é importante. Temos objetivos, temos prazos, Sim. né? Mas o que acontece? Existe uma diferença entre gastar tempo e investir tempo. Então, quando possível, porque também a gente tem que colocar os pés no chão, nem sempre é possível, mas quando possível, retardar, sabe? Diminuir um pouco o ritmo e trabalhar essa parte comportamental que é básica, crucial, justamente para realizar aquele objetivo. E a tarefa bem feita e não ter um erro de comunicação pode custar horas e horas de trabalho e pode custar muito dinheiro. Uma palavra mal interpretada, né? Por isso que a base de qualquer comunicação é o feedback confirmatório, principalmente numa empresa que leva à ação, né? Então, as pessoas conversam e aí alguém vai fazer alguma coisa. Tá, houve uma confirmação, né? Ou seja, é muito comum falar assim, ele não entendeu o que eu disse. Ou então, ele não me explicou direito. Os dois estão errados. Não é quem fala nem quem escuta, são os dois. Na hora da comunicação, os dois são responsáveis. Eu estou falando, ele não me pediu um feedback confirmatório, eu vou checar, eu vou checar se ele entendeu o que eu disse. Então, assim, voltando para aulas, eu pergunto, eu explico uma coisa, você entendeu? O aluno fala assim, eu entendi. Tá, não é aí que eu finalizo. Então tá ótimo. Não é isso. Então, vamos trabalhar essa parte. Então, normalmente eu nem pergunto se entendeu, pergunto se tem alguma dúvida. E aí a gente trabalha aquilo e no trabalhar eu percebo e ele mesmo percebe, porque tem o seguinte, muitas vezes a gente acha que entendeu, acha que percebeu, acha que ouviu direito e não ouviu. E somente o outro pode validar isso. Não sou eu, é o outro. Eu dependo do outro. Por isso que a comunicação exige humildade. Porque ninguém faz nada sozinho.
E até quando você está dando uma palestra ou uma aula, né? Quando você pergunta, está tudo em ordem, né? Estamos acompanhando o tema, né? A pessoa fala, eu não entendi isso. Então, você não entendeu, está errado, né? Deixa eu explicar de outra forma para ver se eu consigo me fazer entender. Porque a responsabilidade do outro compreender é do emissor da comunicação, o emissor da mensagem, né? Eu diria que é dos dois. Dos dois, sim. Eu continuo insistindo que é dos dois, porque Sim. eu tenho que achar um canal, né? Principalmente no ensino, cada um tem um jeito diferente de aprender. Isso, né? Então, eu tenho que fazer o possível para achar, mas ele também tem que fazer a parte dele. Ele também, na hora que eu falo, ele tem que escutar, né? Na hora que ele tem que controlar a percepção, né? Os julgamentos, as avaliações, tudo aquilo que está envolvido dentro da escuta que precisa ser trabalhada. Então, eu acho que, assim, eu sempre divido, né? Eu não acho que nenhum nem outro. Sim. Os dois têm que... Por isso que eu falo muito nessa chavinha. A chavinha tem que estar ligada nos dois lados. Então, eu vou explicar diferente, mas, né? Você tem que deixar o julgamento em suspenso, você tem que se aliviar de estímulos outros para você poder prestar atenção, para você absorver como ouvinte, como aluno, como participante da palestra, aquilo que o preletor, aquilo que a pessoa lá na frente está falando. Tem que ter essa parte também. Sim, e eu diria que tem muitas coisas que a gente fala, a gente deve fazer, mas não é fácil, né? Então, por exemplo, julgamento. Né? A gente fala, a gente não pode julgar as pessoas, mas é inerente do ser humano julgar, né? Então, assim, acontece o julgamento. Alguém está falando alguma coisa, avaliação, e aí dentro de mim, eu concordo, não concordo. Eu acho que tem tudo a ver, eu acho que não tem nada a ver. Isso não está errado, porque isso é natural e não tem como a gente controlar isso. É assim mesmo, porque é do cérebro humano para a sobrevivência. Aparece alguma coisa, assim, eu ataco ou eu sou atacado, né? Sim, então, sim. Vida ou morte. Então, eu vou julgar, eu vou ter a minha opinião, todos os meus vieses, tudo vai estar aqui, né? Mas aí, o que eu faço com aquilo? Então, não é evitar uma coisa que é inevitável, é o que eu faço. E aí que vem as técnicas de escuta, que é criar um delay, né? Um espaço entre o que acontece e como eu vou reagir àquilo. Sim. Através do que eu digo ou através do que eu não digo. Normalmente não digo. Se eu estou escutando, eu vou ouvir, ele vai falar umas coisas, eu não vou concordar, eu vou ficar quieta. Um exercício que eu mando meus alunos fazerem é assim, quando alguém fala alguma coisa, uma opinião, por exemplo, eu concordo com isso. Qual que é normalmente a reação do outro? Ele fala, eu também, ou eu não, né? Eu gosto de pizza. Eu também, eu amo pizza. É uma coisa bem simples. Então, quando alguém emite uma opinião, normalmente o outro concorda ou discorda. Normal. Então, o exercício que eu faço falo assim, faz o seguinte esforço. Quando alguém colocar uma opinião, antes de você concordar ou discordar, faz uma pergunta. Por quê? Agora, quando a pessoa dá uma opinião e você é contra, você não concorda, é fácil perguntar por quê. O mais difícil é quando você concorda. Você se segurar concordando com aquilo e explorar os motivos que levam a pessoa a ter essa opinião que você, teoricamente, concorda.
quê? Porque na comunicação existem vários níveis. E não porque duas pessoas concordam pelos mesmos motivos. E isso nas empresas é fundamental. Quando se toma uma decisão e não se explora o que está por trás daquilo. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Não é só a compreensão da mensagem, mas tudo aquilo que está por trás. Ah, vamos fazer isso? Por quê? Porque eu penso que fazendo isso, fulano vai fazer tal coisa. Ah, eu pensei diferente, eu achei que fulano não ia fazer. Aí é feito aquilo que foi decidido e ninguém fica feliz, apesar de que foi unânime. Então, por isso a escuta é tão importante em qualquer situação, porque não é só o que está na superfície, mas o que está por trás. Então, concordar ou discordar, principalmente discordar, mas até concordar. Por exemplo, existem algumas atividades em grupo que tem que escolher a alternativa certa. Quando todos, não a alternativa certa, não tem certa ou errada, mas tem que escolher uma alternativa. Todos escolheram a alternativa A. Ah, então vamos passar para o exercício B, para a questão B. Não, todos concordaram com a A, mas, de repente, explora. Por que você escolheu a A? Por que você escolheu a A? E aí vão descobrir diferenças no nível mais profundo, que em certas situações podem ser bem relevantes. Porque o motivo que você escolhe, ou que você vota a favor ou contra tal medida, né, pode ser diferente para as outras pessoas, né? Então, isso acaba gerando conflito, porque a sua intenção era uma, né? A decisão em si era um detalhe, mas o que você estava focando era numa direção e não vai dar certo. Aí depois vem aquelas distorções. Ah, mas você disse tal coisa. Não, eu não disse isso. Eu disse para a gente fazer aquilo, mas na hora que eu vi aquilo, o resto eu já supus. Então, tem também esse problema de assumir o que eu não sei, mas é muito difícil o ser humano aceitar o duvidoso. A gente tem que fechar tudo, é certo ou é errado, é certo ou errado. Então, ele falou uma coisa, ele falou isso porque ele acha tal coisa. Essa é a minha opinião, mas eu não validei. Não é? Eu não posso parar aí. Eu preciso perguntar. Mas você pensa isso porque você acha que pá? Então, é muito difícil se ater aos fatos sem colocar em dúvida todo o resto. Então, é um jogo que não é muito fácil. Verdade. Mas é crucial para a gente poder se relacionar bem e conseguir sobreviver como espécie humana. A gente precisa se relacionar bem com os nossos semelhantes. Né? Qual a situação mais difícil que existe nessa parte do relacionamento? Quando que realmente não vai ter jeito? Quer dizer, ou é um chefe com um funcionário, ou duas pessoas, né, um par de funcionários. Como que acontece essas situações que aí não adianta a gente continuar insistindo, apostando na mudança? Normalmente, quando existe uma carga emocional muito grande, ou quando existe uma abordagem da psicologia que chama análise transacional, que é assim, a gente, quando se relaciona com alguém, a gente se vê como superior, inferior ou igual. Tá? Sim. Então, o que acontece? Quando existe uma divergência, então, o chefe trata o funcionário como inferior, mas os funcionários não se vê como inferior, se vê como igual, ou às vezes até superior. Né? Acontece também fora da empresa, né? Pais e filhos. Então, essa abordagem é bem interessante. Então, porque a gente fala assim, na comunicação tem o nível manifesto, que é tudo que acontece socialmente, e o latente, que é o que está
acontecendo e ninguém vê. Então, quando existe alguma coisa nesse nível latente, normalmente é emocional, definição de relacionamento nesse sentido, né? Superior, Sim. igual, né? Às vezes a gente fala uma coisa para alguém, pode ser uma coisa simples. Ah, me empresta seu livro. Dependendo como a gente fala, o outro pode ficar, né? Se a gente fala, ah, me empresta esse livro, vai. Nossa, ele está falando como superior. Você entendeu? E às vezes não foi a minha intenção, mas foi o que, né, eu passei. Aí outro vai se ofender. O que foi? Eu só te pedi o livro, né? Mas aí existe. Então, respondendo, é quando tem essas divergências, quando tem muita emoção, né? Agora, existem, justamente no meu curso de comunicações eficientes, eu trabalho essa questão. Eu trabalho a prevenção e administração de conflitos interpessoais. Eu trabalho exatamente isso. Então, como identificar quando existe um problema e como agir. Existem várias situações. Por exemplo, se eu entro na sala e o meu colega está triste, está cabisbaixo, ele está tendo algum desequilíbrio, eu suponho, porque eu não posso ter certeza a respeito de repente ele está com sono, mas ele pode estar tendo algum desequilíbrio, né? E aí, então é uma situação, eu vou usar a escuta ativa, a gente chama de escuta empática, etc. Tá. Uma outra situação, eu entro na sala e um funcionário meu está jogando videogame, sei lá, ou mexendo no Facebook. Sim. Aí é uma situação diferente. Eu estou com com esse desequilíbrio, não é ele está feliz. Né? Se eu chegar e der bronca, aí sim, ele também vai ter. Mas eu entro, então aí já é uma outra situação. Então, no primeiro era a empatia, a escutativa. Aqui é a assertividade. Sim. Eu tenho as minhas necessidades, eu tenho meus direitos, e eu vou chegar e vou descrever o seu comportamento que não é aceitável para mim. Descrever, nunca julgar, porque às vezes o funcionário não tem noção, a outra pessoa não tem noção que está fazendo uma coisa que você não aceita. Acontece muito isso. De eu chegar, dar bronca em alguém, você está fazendo... Ah, eu não sabia que você não gostava, não queria, que você ia ficar brava. E às vezes é verdadeiro, né? Então, a gente sempre aí tem outras estratégias, né? Que são estratégias assertivas de eu falar aquilo que eu estou, descrever, falar como estou me sentindo, e sempre a assertividade envolve defender os meus direitos, respeitando o direito dos outros também. Sim. Que é aí que fica difícil. Sim. Porque se eu entro na sala e ele está jogando videogame, e que direito ele tem? Mas aí vem a parte da humildade da comunicação, entender que todo mundo tem os seus direitos. Isso não quer dizer concordar, mas aceitar o direito que ele tem de querer jogar videogame. Sim. Então, essa é a segunda situação. E a terceira situação é quando eu chego para ele, eu falo que o comportamento dele não é aceitável para mim, e ele responde agressivamente, e aí os dois estamos com desequilíbrio. Então, na primeira situação, eu outro, na segunda situação, sou eu, e na terceira situação, somos os dois. Para cada situação, existem estratégias de comunicação diferentes. Então, na primeira é escutativa, na segunda é assertividade, e aí existe a comunicação verbal e não verbal envolvida, para eu colocar a minha mensagem. E na terceira, a gente chama de solução de problemas. Achar uma solução mutuamente aceitável. Se os dois estão meio que brigando, meio que no embate, precisa de uma luz do céu para iluminar um dos dois, para quebrar, né? Para sair do círculo vicioso. Diria, precisa de uma luz ou precisa fazer o meu curso? Porque aí sabem como sair dessa. Não, com certeza. Eu estou brincando. Existem maneiras
de lidar, porque normalmente, quando duas pessoas brigam, discutem, eles discutem baseados levando em conta alternativas. Eu quero fazer isso e eu quero fazer aquilo. E aí fala assim, a gente faz isso, eu faço o que você quer, tá bom, aí é um ganha-perde. Você faz o que eu quero, é um ganha-perde. Então, se você discute, tenta solucionar o problema baseado nas alternativas, Sim. vai ter um ganhador e um perdedor. Sim. Em situações extremas é necessário, mas extremas, no dia a dia não são essas situações, né? Sim, sim. E aí não se chega a nada. Então, a solução mutuamente aceitável é justamente perguntar o porquê. Eu quero fazer isso, por quê? Eu quero fazer aquilo outro, por quê? E aí a gente integra os teus motivos com os meus motivos e de repente surge mais uma alternativa que a gente não tinha pensado que, né, vai ao encontro das necessidades dos dois. É uma garantia? Não é. Pode ser que não exista? Pode, mas pelo menos tentamos, ao invés de ficar brigando, que nem eu falo assim, não é um contra o outro, é nós dois contra o problema. Então, nós dois juntos tentamos achar uma solução. O processo, a comunicação é um processo. O resultado é irrelevante, porque as relações, elas são afetadas pelo processo da comunicação, não pelo resultado. Não é pelo que aconteceu, mas como se chegou àquilo. O resultado depende de outras coisas, tomada de decisão, qualidade da decisão, são outras coisas. A falha, o problema de relacionamento é na comunicação, porque o mesmo evento, com uma comunicação eficiente, a relação fica até mais forte. Onde existe um conflito bem administrado, a relação fica mais forte e duradoura. Isso com certeza. Né? Pode ser na empresa, pode ser em casa, pode ser no casamento, pode ser na escola, em qualquer lugar. Que bacana. Então, quer dizer, a bandeira da harmonia, não da passividade, não da aceitação e submissão radical, mas de uma harmonia, onde haja compreensão, onde haja aceitação do diferente. E como você falou, né? Descendo alguns níveis para entender o motivo, entender razões e realmente trabalhar para que o processo seja harmonioso, todos vão sair ganhando e a empresa principalmente. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Existem 3 comportamentos básicos, que é o agressivo, que é o ganha-perde, é o submisso, que é o perde-ganha. Perde-ganha. Nenhum dos dois são aconselháveis, porque no final tudo leva num perde-perde. Se a gente entra nessa competição de um ganhar e outro perder, e no final vai ser perde-perde para os dois. Porque vem troco, né? De um jeito ou do outro vem troco, e aí gera desarmonia, aquele desgaste, e daí é perde-perde. Sim, sim, com certeza. Agora, qual que é o terceiro caminho? Seria justamente o caminho da assertividade, de eu defender os meus direitos, sim, respeitando os seus. Sim. Né? Então, nós vamos juntos chegar a uma solução, né? Mas os dois juntos, lado a lado, nós dois contra o problema. Porque também um dos pontos mais complicados no relacionamento profissional, no relacionamento interpessoal, é que as pessoas personalizam os problemas. Então, eu não estou discordando da sua ideia, estou discordando de você. Ou ao contrário, ele não está discordando da minha ideia, ele está discordando de mim. Isso é uma barreira terrível, né? Porque a ideia é, nós estamos falando disso. Sim. Você, né? Então, vamos resolver
e não levar esse negócio de ataque e defesa, né, que acontece. Sim. Então, é bem triste. Às vezes, uma característica de você estudar a comunicação interpessoal, se especializar, é que você começa a sofrer muito, porque não dá para desaprender o que você aprende. Então, eu analiso, eu vejo as comunicações, né, os eventos de comunicação, eu observo, eu passo por muitos eventos de comunicação, logicamente, né? Me comunico o dia inteiro, né? Uhum. E uma coisa é certa, duas pessoas se comunicando, se uma souber se comunicar, ou se comunicar naquele momento da forma certa, grandes chances da outra também o fazer. Eu falo assim, quando você começa a escutar os outros, com o tempo, eles vão escutar você. É contagioso, né? Então, sempre falo, faz a sua parte. Não espere dos outros, faz a sua parte. É aquela máxima, né, que generosidade gera generosidade, né? Nem sempre, mas Nem mais sempre. do que a gente imagina. Infelizmente, porque também eu falo isso, eu sou muito honesta nos Sim. cursos. Muitas vezes você faz tudo isso e a pessoa continua, sabe, Sim. batendo e agressiva e nem sempre, mas pelo menos você tentou. Você está em paz com você mesmo. E não quer dizer que por causa disso amanhã ela vai reagir da mesma maneira. Sim, sim. Que todos vão reagir da mesma maneira. Sim. Então, aí, nesse caso, vale a pena depois observar, se observar, depois do evento, se observar, Sim. analisar e tentar deduzir o que não funcionou. De repente, o que não funcionou é que a pessoa não ligou a chavinha. Então, aí, você tem muitas coisas você controla. Aliás, você controla o que está dentro de você, o que Sim. você faz, Sim. o que você diz. O que o outro faz, o que o outro diz, você não tem controle nenhum, né? Você não consegue controlar. Então, você tem que ser forte o suficiente e corajoso para receber, às vezes, umas reações, umas respostas que não é o que você estava esperando. Sim. Mas nós somos humanos, né? Claro, Somos seres claro. humanos, né? É importante não permitir que a sua reação sobrepuja a situação em si, porque, óbvio, você ainda vai ter oportunidade dentro desse quadrante, né, que você estava explicando, né? Você é muito forte, gerou ganha-perde. Né? Você é muito fraco, gerou perde-ganha. O perde-ganha e o ganha-perde vai cair no perde-perde. Ambos vão perder. Agora, como trabalhar o ganha-ganha? Buscando essa harmonia, quer dizer, almejando o melhor. Nem sempre o melhor vai acontecer, mas se você vai na postura certa, o ganha-ganha tem que ser o seu objetivo. E se não acontecer o ganha-ganha, porque não é garantido, Sim. existe uma outra alternativa, que é não perde, não perde. Ah, eu quero explorar isso. Me fala sobre o por não exemplo, perde, não perde. Porque normalmente, por exemplo, numa negociação, você não tem um ganha-ganha. Ou você tem um ganha-perde, um perde-ganha, ou não perde, não perde. Se a negociação for bem feita, você tem um não perde, não perde. Cada um cede um pouquinho. Vai até onde, né, consegue ceder. Os dois vão ceder. Então, eu não ganhei, mas eu não perdi tanto quanto podia ter perdido. E o outro também. Então, em certas situações, não se consegue um ganha-ganha, mas se consegue um não perde, não perde, que faz com que o relacionamento seja preservado. Porque se trabalhou o processo, independentemente do resultado. Porque nem sempre o ganha-ganha é que os dois mantiveram as suas expectativas. Às vezes o ganha-ganha não é G
maiúsculo dos dois. É um G minúsculo, onde há a situação do não perde, mas há uma diminuição na expectativa, né? Eu diria até que um ganha-ganha é muito difícil. É muito difícil. Um ganha-ganha absoluto. É muito difícil. Você pode aceitar como tá, mas falar assim, era tudo que eu queria, e outro falar, era tudo, só quando os dois querem a mesma coisa, aí não tem ganha-ganha, tem um ganha só. Sim, né? sim. Então, agora, esse curso de escuta que você fez, ele partiu do curso de comunicações. Por quê? Sim. Porque como tem essas 3 situações, e quando eu dava o curso de comunicações, eu percebia que essa situação do outro estar precisando falar e eu precisar escutar, não tinha que ser explorado melhor, ou por mais tempo. Então, o curso de escutativa, na verdade, ele partiu da estrutura original do Comunicações Eficientes, que eu achei que realmente precisava explorar e, principalmente, treinar, porque a gente aprende tudo isso. Esses cursos são muito dinâmicos e práticos, porque você só tem noção fazendo. Você só tem noção se comunicando e com outros olhos. Eu estou me comunicando, mas agora, neste momento, eu vou observar a reação dele, a linguagem corporal, né? Vou colocar em prática o que eu estou aprendendo agora, que não tem risco nenhum. E eu sempre falo, tudo aquilo que vocês estão levando do curso, vocês têm que praticar, mas pratica primeiro onde não tem risco nenhum. Onde tem risco, continua fazendo as coisas como você sempre fez. Sim. Porque é uma aprendizagem lenta. Sim. E o principal para você se comunicar é naturalidade. É sentir, outro tem que sentir que você está sendo natural, porque senão muitas coisas podem passar pela cabeça do outro. Se você está escolhendo as palavras ou agindo de uma forma meio forçada. Sim. Então, é importante treinar em casa. Muito bom, muito bom. Estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu acredito que está sendo muito proveitosa. Você recomendaria alguma leitura nessa área da comunicação eficiente, na questão da escuta, do ouvir, ou até na própria humildade, né? No desenvolvimento humano, no crescimento, na maturidade? Eu me baseio muito, todos os meus cursos, as minhas aulas, eu me baseio muito no conceito de inteligência emocional. Sim. Eu acho que o livro do Goleman, ele se lido com bastante calma, atenção e os olhos bem, porque quando eu falo em escuta ativa, eu falo em leitura ativa também, né? O livro do Goleman é realmente uma bíblia para... Não que a inteligência emocional tenha surgido com Goleman, mas ele conseguiu sintetizar de uma forma... E existe um livro dele que é Inteligência Emocional no Trabalho, que aí ele fala de competência emocional, ou seja, todos os princípios da inteligência emocional aplicados no ambiente de trabalho. Sim. Então, bem... eu não gosto muito, não é que eu não gosto, mas eu sou muito cuidadosa. Quando eu leio as interpretações das interpretações, eu acho que quanto mais a gente lê a fonte, né? Então, existem, sim, outros livros, mas eu acho que é bom ir à fonte. Muito né? bom, muito bom. Então, eu conselho. E pensando em disrupção de carreira, em evolução, em maturidade profissional, que dentro de todo esse conceito, você deu um monte
de bons conselhos, né? Humildade, saber ouvir, suspender o julgamento, entender que o relacionamento não deve ser nem perde-ganha, nem ganha-perde. Que recomendação nos últimos instantes aqui da nossa conversa você poderia deixar com a gente? Eu vou deixar uma recomendação que é para qualquer ser humano em qualquer momento da sua vida. Então, pode ser disrupção de carreira, pode ser o que for. Qualquer ser humano, por quê? Porque isso funciona em qualquer situação. Duas coisas. Primeiro, quando você estiver com alguém, esteja 100%. Sabe? Esteja 100%. Se não puder estar 100%, não esteja. Então, isso aí parece uma coisa simples, mas se a gente faz isso, todo o resto que eu falei vem. Sabe? Então, eu estou com você, eu largo o que tem aqui, e nós temos barreiras internas e externas. As internas são mais difíceis. Então, se eu largo tudo, mas eu não consigo estar com você, porque eu estou com minha cabeça cheia de problemas, preocupações, então deixa para depois. Esteja, quando a pessoa precisa falar com você, esteja. E isso numa escuta empática, mas tem as escutas informativas. A pessoa vai me orientar para fazer alguma coisa, vai me dar uma informação. Também esteja 100% com a pessoa. Não é até desrespeitoso, né? Às vezes você pede uma informação, você está esperando, às vezes é um funcionário, um subalterno, ou um par, ou alguém de fora que vem te instruir como que é o capítulo adicional do sistema, e você está lá e você não está ao mesmo tempo. Aí é chato, né? Eu escrevi um post essa semana no LinkedIn sobre entrevistas e lives. A pessoa faz uma pergunta, outro responde, não tem nada a ver com o que foi perguntado. E eu fico com pena de quem perguntou. Eu falo, meu Deus, sabe? Então, esteja 100% em qualquer interação. Essa é a primeira. Se não der, então não esteja. Explica e deixa para depois. E a segunda, quando a pessoa estiver falando, escuta até o fim. Escuta até o fim. Sabe? Deixa ela falar até o fim. Não atropela. Isso não quer dizer que você não vai falar. Mas é aquilo que eu disse, tem horas para falar e tem horas para escutar. O sábio sabe a diferença. Se eu vou escutar mais do que eu vou falar mais do que eu vou escutar, isso vai depender do momento, da situação, das pessoas envolvidas. No geral, a gente fala muito, a gente deveria escutar mais. Sim. A gente escuta pouco e fala muito. Isso não quer dizer que a gente tem que falar menos. A gente fala muito e escuta muito, na hora certa. Saber a hora certa. Então, esse é o meu conselho para qualquer ser humano, independentemente do momento, da geração, da idade, do cargo, da posição hierárquica. Muito bom. Muito, muito bom. Então, agradeço muito a oportunidade. Nossa. Tá, aqui de falar com você, foi um prazer. Nossa, Virgínia, eu que agradeço e vamos conversar mais. Quero ter mais repetecos sobre comunicação eficaz. Muito obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau.